a gente vai simplesmente ver o Akita, que foi lá no Fernando Yurich, um puta de um canal maneiro, falando sobre o futuro da programação e como que ele tá programando quase que 16 horas por dia usando Vibe Coding. Da mesma forma como a sua idolatria por imagens abstratas, ele é inversamente proporcional ao seu conhecimento de como a natureza funciona. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Aí, a parte que eu não esperava, esse foi erro meu, eu não esperava isso, é que todo mundo que ouviu essa frase, ele associou. Então, portanto, a IA não é perfeita, eu não devo usar, e o Akita odeia IA. Essa foi a conclusão que muita gente chegou. E aí eu fico, cara, por que você só consegue pensar em dois extremos? Ou você idolatra, ou você tem que odiar ela. Ninguém pensa no caminho do meio, sabe? E normalmente o engenheiro, a especialidade de um engenheiro é balancear o caminho do meio, que é o que a gente chama de eficiência, pragmatismo. Eu digo o seguinte, 99% dos engenheiros de software não tem um diploma de engenharia. Então a gente não tem que balancear nada. Odeiem a IA. IA é igual bilionário. Só tem um caminho. Odiar e lutar contra. Se você é a favor de bilionário achando que você vai se tornar um bilionário, você é um lambibotas. Se você é a favor de IA achando que você vai aumentar a sua produtividade, o seu chefe vai comer a sua mulher assim que ele conseguir. Ciência. Então, normalmente, não são engenheiros. Então, e é notável... Eu idolatro o fiasco. Aí você tá certo. Vi vantagem, hein? Haters agora tá no campo dos programadores. A maioria, eu fiquei meio surpreso, porque nas experiências... Não sabia disso. Pois é, eu também não. E eu sou programador. Eu sou um programador de carreira, então eu tenho 30 anos de programação nas costas. E eu imaginava que quando eu comecei, que nem eu falei, eu tinha cancelado minha assinatura do Claude. Quando eu fiquei curioso com o novo lançamento e fui tentar, eu achei, cara, melhorou muito. A ferramenta tá mais eficiente, ele realmente consegue me ajudar finalmente, ele me ajuda mais do que eu tenho que ficar ajudando ele, porque antes era o contrário, eu tinha que ficar ajudando ele mais pra ele me dar pouca coisa, sabe? Então, era muito trabalho para pouco resultado. Agora não, agora o resultado tá sendo maior do que o meu esforço. Então, eu falei, vale a pena. Aí eu pensei, cara, eu devo estar muito... Cara, vale a pena. Eu sou um grande adorador de IA. Não sou um grande adorador de IA, não, mas eu sou um grande admirador do conceito de IA, cara. Mas eu acho que ele é um conceito muito prematuro ainda, cara. Não existe maneira saudável de existir IA hoje na nossa sociedade. Não falo nem em relação a roubo de emprego ou porra, nada do tipo, não. Financeiramente saudável, cara. Porque o custo da IA, o custo do teu prompt, ele não tá atrelado a um gole d'água, que nem a gente fica falando, não, você fazer uma pergunta no seu chat GPT, gasto mesmo do que, sei lá, 30 minutos de lâmpada acesa. Isso é bobeira, tá ligado? O custo real de um prompt, ele nunca vai ser revelado, cara. O custo real de um prompt nunca vai ser revelado, assim como o número de gente morta lá em Chernobyl nunca vai ser revelado. Por quê? Porque isso é controlado pelo governo, cara. Isso é controlado por empresas de IA que recebem petrodólar à vontade e elas conseguem guardar e tomar porrada e segurar e falar, porra, o Sam Altman, cara, há 3 semanas atrás ele chegou e falou, a gente, esse ano aqui da OpenAI, a gente vai ficar mais um ano aí no vermelho. Só 9 bilhões de prejuízo. Cara, quem é o CEO em sã consciência que chega em rede nacional e fala, a gente vai tomar 9 bilhões de prejuízo e tá de boa? Por quê? Porque, cara, a IA, o custo do prompt, ele é mascarado por petrodólar, cara. E o que é petrodólar, cara? Na verdade, os países que financiam você usar o teu CloudBolt, ou se você usar o seu Antigravity ou o ChatGPT, os países que financiam isso ficam lá na casa do caralho, sugando o dólar da terra e jogando na economia americana. Então os caras querem que se foda. Se o custo do prompt for $20, o cara vai passar pro usuário final, que é 60 centavos, e vai assumir 19,40 de prejuízo, porque não faz diferença. Então, cara, hoje é inviável você pensar que, não, a IA vai entrar em grande escala e vai participar do dia a dia das empresas. Não vai enquanto a gente não souber o custo real de um prompt, na verdade. O custo real do prompt é igual à inflação. Não é o que é mencionado nos papers. Não acredite naquilo. E quando o custo real for revelado, aí vai ser um novo Watergate. Atrasado, porque já tá público, então normalmente quando uma coisa já tá pública, já tem early adopters, já deve ter um monte de gente que eu não estava sabendo. Então quando eu comecei um ritmo de corrida em torno disso, porque aí eu me senti atrasado. Aí eu me senti tão atrasado que eu passei o mês de fevereiro, agora então eu descobri esses LLMs em janeiro. Aí eu tava meio cético, fiz
pequenos testes, aí eu falei, cara, isso aqui vale a pena eu olhar mais a fundo, que é o que eu sempre digo nos meus vídeos, que todo bom programador tem que fazer. Ele não pode esperar que alguém diga se é bom ou não. Você tem acesso à ferramenta, você é um programador, portanto, eu tenho capacidade de saber se ela funciona ou não. Então eu vou chegar até o limite dela, vou testar qual é o limite. E aí eu tentei achar o limite dela. Eu tentei tanto que eu duvido que alguém tenha feito. Eu já falei e repito, o limite da IA, sabe qual é? É um maluco safado de bigodinho e turbante na cabeça falar: não vou mais cavar esse poço de petróleo aqui. Me desculpe, mas não vou mais cavar. Quando esse safado de bigodinho e turbante na cabeça falar isso, aí você vai ver que você não adianta quanto crédito que você colocou na IA, ela não vai pra frente. Feito mais do que eu fiz, porque é humanamente impossível. Eu comecei em 27 de janeiro a fazer uma imersão, que é abrir mão de eu tentar forçar o Codex. Eu fiquei usando os dois. Eu quis deixar eles fazerem e eu me coloquei no papel só de gerente, tech lead e QA. Então, ou seja, alguém que é expert na tecnologia, então eu sei interromper quando alguém está fazendo errado, alguém que é especializado em QA, que eu sei quality assurance, eu consigo testar o que foi feito e como testar e automatizar isso, e como um gerente que tem na cabeça um escopo e um tempo para chegar num produto que funciona em produção, e não só um protótipo. Então, eu encarei o Claude Code não como uma ferramenta de geração de código, que esse é o jeito errado, e eu entendi que o jeito correto é eu utilizar ele como um par de programação, como se fosse um programador do meu lado mais júnior, eu sendo sênior, e eu mentorando. Então o gerente define as tarefas, o júnior pega para fazer, ele fica com dúvidas, e eu como sênior, eu giro a direção. Aqui estão chegando em 2023 agora. Vagabundo é foda, velho. Dele pro lugar certo. Cara, em falar em chegando cedo, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês sabem quem ganha dinheiro realmente com essas porra, cara? Sabe quem ganha dinheiro com novos modelos de LLM, Cloud Bolt, aí que virou Cloud AI? Sabe quem ganha dinheiro com essa porra? São os caras que são early adopters. Por quê? O que é um early adopter? A galera acha que early adopter é o cara que usa primeiro. O nome talvez signifique isso. Mas early adopter, quando no contexto financeiro, é o cara que monetiza aquela porra primeiro e faz daquilo um modelo de negócio. Como assim? Cara, eu juro pra você, se você for pegar o lançamento do Cloud Bolt, por exemplo, que foi meses atrás. Cara, se você for pegar os early adopters daquilo, eu juro por Deus. Foi lançado o Cloud Bolt na sexta-feira. Na segunda de manhã já tinha um viado com um livro chamado Cloud Bolt Fundamentos. Best-seller, porra! Best-seller, irmão, tá ligado? O cara falou, o cara bota na capa, best-seller. Ele só vendeu uma unidade, mas ele é o único livro também de Cloud Bolt. Ele tá errado? Não tá. É best-seller, porra. Tá ligado? E aí, cara, os early adopters que entram nessa porra são a galera que entra pra fazer documentação, a galera que entra pra fazer vídeo, entra pra fazer ser referência. Essa galera ganha muito dinheiro, velho. Muito dinheiro mesmo. Vá por esse caminho que eu acho que é melhor. Vá por esse caminho que eu acho melhor. Ele vai, ele erra. Eu falo, agora você errou. Então agora vamos consertar, fazer isso pra não errar mais. Então é meio como uma mentoria que eu fui fazendo em cima dele pra chegar num produto que funciona. E fazendo isso, ele me respondeu tão bem que eu não tinha momentos de intervalo. Então, normalmente quando a gente programa, eu faço qualquer trabalho. Ou seja, vender curso. Exatamente, cara. A galera que ganha dinheiro realmente com tecnologia nova não é a galera que vai lá utilizar a tecnologia, mas a galera que vai ensinar e que acaba virando referência, tá ligado? Então, existe um modelo de mercado. Eu acho que eu já falei isso publicamente pra todo mundo. Inclusive, deixa eu até fazer aqui, ó. Existe um modelo de mercado que se você chegar e vamos lá, nova linguagem. Existe um modelo de mercado que é o seguinte: surgiu uma nova linguagem de programação. Foda-se o que essa linguagem faz. Surgiu essa nova linguagem aqui. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, vai ter uma pessoa que vai fazer vídeos sobre a linguagem. Esse é o primeiro passo para você ganhar dinheiro com novas linguagens ou novas tecnologias. Vai surgir uma nova linguagem, você vai fazer vídeos. Você vai, além de fazer vídeos, você vai escrever um blog. Outra coisa que você vai fazer, registrar um domínio. Sabe por quê? Porque as empresas que são detentoras dessa nova linguagem aqui, então a gente tem empresas que são detentoras dessa nova linguagem aqui. Essas empresas vão querer divulgar essa nova linguagem através das pessoas que falam sobre ela. Então existe um modelo de negócio onde uma linguagem surge na sexta-feira e na segunda-feira já tem um cara que é o early adopter que já é expert naquela linguagem, porque ele quer o subsídio dessa empresa que é detentora do nome dessa linguagem, que aí vai criar um programa tipo um Oracle Waze, que vai
criar um GitHub Stars, um Microsoft MVP, vai criar qualquer merda desse tipo. Porque essa empresa, tudo que ela quer é que essa linguagem viralize. Sabe com quem que isso aconteceu? Isso aconteceu com Lua, isso daí aconteceu com o próprio Cloud Bolt, isso aconteceu com todas as linguagens que você imaginar, cara. Vai aparecer uma pessoa fazendo vídeo, vai aparecer uma pessoa escrevendo um blog, vai registrar o domínio, e aí, na segunda-feira, vai ligar alguém, representante dessa nova linguagem, e falar, cara, se a gente fizer um contratinho que eu te pago 12, 13, 15 mil por mês pra você falar dessa linguagem aqui e você começar a spamar vídeo. Do nada, você começa a ganhar um salário de 15 mil na segunda-feira pra falar de uma linguagem que você começou a falar na sexta. E aí, cara, é um ciclo que se retroalimenta. Isso acontece com inteligência artificial também, isso acontece com novas LLMs, isso aconteceu com DeepSeek. Cara, e se você pensa assim, não, isso acontece só com tecnologia, isso acontece com tudo, cara. Isso acontece com tudo. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pagava influenciador pra falar bem do banco dele quando tava todo fudido, porra. Tu acha que o donozinho de uma linguagem não vai querer fazer isso? Porra. Criativo, eu tenho uma ideia na cabeça, mas você sempre esbarra em algum obstáculo. Não, eu esqueci o nome da linguagem, cara. É uma que queria substituir o C. Sei lá. Se você é um desenhista, sei lá, você acabou a cor vermelha. Se você é um músico, quebrou ali, estourou a linha da guitarra. Qualquer coisa, sempre tem algum obstáculo que... Putz, agora eu vou ter que parar pra fazer alguma coisa. E o programador também é assim, a gente tem uma ideia na cabeça, mas a gente não sai digitando código. Em algum momento é um negócio que eu não tenho tanta fluência, eu tenho que ir no Google, pesquisar, ler a documentação, ver se tá certo. E aí esse ritmo quebra o fluxo. O cara da esquerda é um eu tava indo tão bem e agora eu passei o resto do dia só consertando um negócio nada a ver. Isso acontece o tempo todo, é o dia a dia de um programador. Qualquer um é assim. Com o Claude, com o Codex, eu não tinha esse intervalo. Então, é pela primeira vez, eu que sou uma pessoa que tem hiperfoco, eu nunca consegui manter meu hiperfoco por tanto tempo sem parar. Então, logo no primeiro dia, foi tipo 16 horas, sem parar. Era tão sem parar que no intervalo em que ele fazia uma tarefa e tava pensando, é onde na hora do almoço eu esquentar minha marmita no micro-ondas pra voltar a comer, ver o que ele tava fazendo e continuar. Então eu fiz esse ritmo de 16 horas por dia por 35 dias sem parar, incluindo carnaval e fim de semana. Segunda a segunda. Caramba. Mais de 400 horas produzindo sem parar. Cara, mas existe um efeito legal quando você tá vibe codando, que é o seguinte, às vezes você não tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo, ou até você entendeu até um certo commit atrás, e aí você abriu uma nova branch que você falou assim, cara, eu vou abrir essa branch aqui, eu vou ver até onde eu vou sem review. E aí você simplesmente sai com o produto pronto. Cara, eu fiz isso, eu tava fazendo um jogo, há muito tempo atrás, inclusive eu não terminei o meu jogo, porque eu não termino nada do que eu começo. E cara, eu fiz o jogo até certa parte, e depois eu falei, cara, e se eu começar só vibe codar sem revisar nada? Não vou revisar nada. Só vou dando autorização pra tudo. Chave SSH que tu quer? Toma. É pra tu botar o quê? Subir na VPS? Toma, sobe aí essa porra. É o quê? É um compose que tu quer? Escreve compose o que tu quiser. E eu nem só fui dando ok. E aí eu fui percebendo, caraca, velho, é gostosinho e tal. E aí a tua produtividade vai aumentando porque você acaba se cansando menos. E aí acaba se tornando um filme da Netflix, que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, porque você não tá nem prestando atenção do que tá acontecendo, mas você tá vendo as imagens se mexer e no final você fala, até que ficou legal, bora pro próximo. Então é assim que o Akita ficou 16 horas, tá ligado? Eu não encontrava nenhum obstáculo que eu precisava parar e falar, putz, não funciona. Eu não achei nenhum obstáculo e nesse período eu fiz aproximadamente 7 projetos, nenhum deles protótipo. Metade deles eu abri open source, então as pessoas podem ver o código, então tá no meu repositório no GitHub, que é Akita on Rails. Um dos produtos que eu acabei desenvolvendo pra mim mesmo, tudo coisa pra mim, é um sistema de newsletter, onde eu tenho um robô no Discord, onde eu jogo os links de coisas que eu vejo, que a minha leitura do dia a dia, notícias. Cara, olha só, olha que parada legal. E é até um coisa legal pra gente discutir. O Marco colocou aqui, ó. Mas vibe codar tirou a magia de programar. Afinal, hoje os programadores só corrigem o que a IA faz, pois dificilmente eles fazem um projeto a partir do zero, sem IA. Cara, e eu falo pra você, cara, aconteceu a mesma coisa com a galera da pintura, porra, que antigamente desenhava tudo a partir do zero. Tudo a partir do zero. Antes da técnica de desenho, cara, os caras faziam tudo a partir do zero. Até a tinta o cara começava a partir do zero, pô. Aí ainda existe impressionante. Agora eu vou fazer uma previsão. Podem cortar isso aqui. Eu acredito fortemente que daqui a 10 anos a gente vai ter no Instagram uma trend
que é programadores programando do zero sem IA. Do mesmo jeito que a gente tem ali desenhistas desenhando sem tinta, fazendo a própria tinta, tá ligado? É tipo, a gente vai assistir algumas trends, tipo o Rodrigo Hilbert, criando a própria mesa, que ele vai lá, corta a madeira, aí a madeira cai, ele vem lixa, aí ele, porra, lixa pra caralho, e aí vai ficando bonitinho, tu fala, caralho, que trabalho do caralho, meu irmão, porra, puta trabalho maneiro, legal era quando era assim. Eu acho que a gente vai ter uma trend daqui a uns 10 anos de programadores programando do zero, e aí a trend vai ser um cara fazendo um CRUD do zero, e aí todo mundo vai ficar olhando, caralho, olha como que antigamente era legal, isso que era bons tempos. Eu acho que a gente vai ter isso, cara. Documentação, projetos, cinema, até assim, eu vou jogando no Discord pra um robô, esse robô, ele organiza essa informação, pesquisa outras semanais, como quadro de Yahoo Finance, Stock Tickers e tudo mais. Compilador do zero. No sábado, ele faz um pré-flight de fechamento, onde ele me dá tudo que a gente fez, e eu posso aprovar, desaprovar, editar. No domingo de madrugada, ele gera a newsletter, que é um e-mail formatado, aonde ele coloca não só as notícias que eu coloquei, mas os meus comentários e o comentário de uma IA. Então, o nome da newsletter é The Makita Chronicles, porque é a newsletter do Marvin e do Akita. Inclusive, vamos dar uma olhada nisso daqui que ele tá falando. Então, ele tá falando que ele conseguiu fazer uma automação que vai pegar a newsletter dele e transformar numa coisa. É The Makita Chronicles, Spotify. Então, ele pega um texto e transforma esse texto em áudio com duas pessoas, sendo a voz dele replicada e um coisa. Bora lá. Fala, galera! Estamos no dia 9 de março de 2026 e olha só, essa semana rola o dia do Pi no Open Source. Destaque pro Symfony da OpenAI, que transforma trabalho de projetos em runs autônomos isolados, permitindo que times se gerenciem sem supervisionar agentes de codificação. Maneiro. A gente tem ali algumas travas, por exemplo, em pronúncia, mas isso é bastante normal dos modelos que a gente tem de voz. Mas, cara, é bem convincente, bem legal. E é uma outra maneira dele colocar o conteúdo dele espalhado por aí. Então, né? o Marvin, a minha IA, que tem uma personalidade, ela faz fact-checking da notícia, comenta e pode contradizer o meu comentário, inclusive, então se torna dinâmico. Ele faz essa newsletter, gera a versão do blog, passa por 2 passagens de geração de script para podcast. Aí eu treinei um modelo com a minha voz e peguei uma voz pro Marvin. Ele gera em forma de podcast, ele sobe um servidor durante a madrugada, gera... E fala em podcast, é o Marvin conversando com você? Comigo. E ele acrescenta jingles durante a sessões, então tem intervalo, tem Q&A, tem os comentários, e é um programa que tem os meus comentários que eu escrevi na newsletter, falado com a minha voz no podcast, comentado com o segundo host, pra ficar um formato de podcast de notícia. E ele gera um episódio. Tem algum exemplo que a gente consegue assistir depois? Já tá online, já tá no 3º episódio, inclusive. Ele tá no Spotify, vocês podem assinar a newsletter ou ir direto no Spotify, então é The Makita Chronicles. Então depois eu vou colocar os links aqui pro pessoal assistir depois, tanto acessar, se inscrever e assistir também o podcast. Eu convido para vocês verem, e isso é um sistema que eu fiz em uma semana. E esse projeto, se eu fosse fazer tudo isso que eu acabei de falar, um robô que organiza as informações... Cara, assim, o workflow é o seguinte, ele escreve manualmente uma newsletter. Um robô organiza as informações da newsletter, gera um diálogo entre 2 robôs. Um que tem a voz replicada dele e o outro que faz um fact-check e conversa com esse outro robô. Ele sobe isso automaticamente num sisteminha, provavelmente numa VPS, alguma coisa desse tipo, que depois submete isso no Spotify. Não sei se esse submit é automático. Cara, isso daí é um sisteminha que vai demorar no mínimo aí uns 6 meses pra fazer, se for um dev bom. Se for eu, 1 ano. Que faz newsletter, blog, podcast. Não só script, faz o script e a narração de som. E eu subi o servidor de som, servidor de newsletter, servidor de bot. Isso é um projeto que um desenvolvedor normal levaria algo em torno de 3 meses a talvez 6 meses. Que é isso, Akitão? Porra, de 3 meses a 6 meses, Akitão? Não, Akitão, porra, tá errado, tá botando sarrafo lá em cima. Está falando com meros mortais. Eu faço esse projeto em 1 ano. Me dá 1 ano que eu faço. Agora, 6 meses, não dá não. Das hipóteses. Posso garantir, fazendo não. num ritmo normal, tudo bem, que eu fiz num ritmo absurdo. Eu fiz num ritmo de 16 horas por dia por 1 semana. Então, digamos que fossem 4 semanas no meu ritmo normal. Mesmo assim, não ia caber. Em 1 mês, não ia caber. Eu faria em 3 meses, pelo menos. Maioria, na média, faria em 6 meses. Eu sei que tem sistemas... A maioria na média. Eu estou longe da maioria. Eu estou longe da maioria. Newsletters são muito piores do que esse. E
o código que eu fiz é um código que não é um código ruim. Eu sei que ele é bom, porque eu fui fazendo pedaço a pedaço e o código foi saindo bom. Não porque a IA fez direito, porque eu usei a metodologia de desenvolvimento que a gente usa com pessoas também. Ninguém faz software do zero até a produção de uma vez só. A gente faz em pedaços, em pequenas tarefas. E garante que cada pequena tarefa tem qualidade, tem teste, tem garantias e tudo mais. Eu fiz da mesma forma com a IA, que é o que... Na moral, os comentários são os melhores. Em 3 meses, eu ainda tava escolhendo a vozinha do robô da IA. Na moral, Daniel, o que tu quer, ó? O que tu quer é sarrar o cu da madeira. Quer sarrar o cu da madeira. Tu quer sarrar o cu da madeira, Daniel? Parte do povo empolgado não consegue fazer, porque não é engenheiro, não teve experiência. Então ele normalmente faz um prompt, ó, faça uma newsletter que gera podcast. Ele vai fazer. É o pior código que vai ter, porque você não sabe que é o pior código. Ele vai funcionar na sua máquina, na hora que você tentar colocar no servidor não vai funcionar, e você vai gastar, não sabe por quê, porque você nunca colocou um servidor em produção. Aí você vai ficar perguntando cara, pra IA. Esse daí é o maior problema que a galera que vende curso de automação, ou vende, cria o seu SaaS em, sei lá, em poucos passos, sem saber programar. Esse é o maior problema desse Ruiter da vida, por exemplo. Porque ele pega um público que não tem a mínima noção de programação, cara. Pensa na tua mãe, por exemplo. Sua mãe comprou o curso do Ruiter. Cara, aí a tua mãe começou, eu vou fazer um app de receita aqui, um app de médico, e foda-se. E ela até consegue. E aí ela vai, tá, mas agora como é que eu faço pra dona Neuza usar? Só eu tô conseguindo usar. E aí a tua mãe vai ter que mexer com um VPS, pô. Tua mãe vai ter que mexer com API, com webhook, com, SSH. E tua mãe não sabe que porra é essa. E quando ela não sabe que porra é essa, ela não entende nem por que não tá rodando. E ela gasta crédito perguntando por que não tá rodando. É uma merda, cara. Ele vai tentar colocar no ar pra você, ele é assim bom, se você for dando acesso pra ele, ele vai tentar, e em algum momento acontece o que aconteceu com alguns produtos no passado, que pessoas não experientes lançaram, como aquele Ti de chá, o aplicativo Ti pra relacionamento, que vazou, o banco de dados estava aberto em produção, não é que precisou um hacker invadir. Não tinha senha. Não, esse cara se fudeu, não sei se vocês sabem, mas existiu um... Era uma rede social, era tipo um Tinder que pra mulheres se chamava Ti, não sei, era um app maluco que você podia, tipo assim, hatear não, mas dar nota pra namoros, pra homens, pra caralho que for. E aí o cara deixou o banco de dados dele aberto, e aí uma porrada de dados sensível vazou, então nome das pessoas, foto das pessoas, senha das pessoas, os comentários das pessoas, e simplesmente esse cara sumiu. Ele apagou o Twitter dele, apagou o Facebook dele achando que ia funcionar de alguma maneira, apagou o Instagram dele, apagou o aplicativo, e aí a galera começou a procurar ele pra processar ele. Eu não sei qual fim levou, mas se fudeu. Então ele funciona. Esse é o famoso funciona. Tudo aberto, porque você não sabe que tem que fechar. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu fiz o servidor e tudo mais, eu sei quais portas tem que fechar, advice. Quais checagens de segurança, que tipo de encriptação. Mas eu procurei e não foi, pô. Esse aqui mesmo. Então, era um app que as mulheres podiam lá e dar nota pros homens. Aí o cara deixou todas as chaves dele abertas, o banco público, e as pessoas chegaram assim e começavam a procurar. Ué, caralho, peraí. Essa aqui é minha ex-namorada falando de mim com foto minha, foto não sei o quê, os dados da minha ex-namorada. E aí, meu irmão? Porra, o cara se fudeu. Com que e tipo foi tudo vibe codado. A própria newsletter que eu fiz, que você coloca o seu e-mail e registra, ninguém sabe como lidar com o e-mail. Eu fiz um banco de dados que é encriptado. Se alguém roubar minha base de dados, ele não tem o que fazer sem a minha chave, porque não dá para abrir. Então, eu tenho garantia no meu servidor que se alguém invadir, aqueles e-mails nunca vão ser vazados. Então, tem todos esses tipos de cuidados que tem que ser colocados e que um engenheiro sabe, se já colocou em produção, sim, mas a IA não vai te dar, porque não adianta você dizer, faça o mais seguro possível, porque o mais seguro possível é sem acesso à internet. Isso é mais seguro possível. Boa. Então, só que não é prático. Então, você precisa descer o risco. Que nível de risco você está aceitando? Isso ele não tem como saber, é você que sabe qual o nível de risco você aceita. Esse aí é o famoso trade-off. É o famoso trade-off. É isso. Foi um excelente vídeo, cara. Puta vídeo. Puta vídeo mesmo.